Neste vídeo sobre o estudo do equilíbrio sólido-líquido, nós vamos entender quais são as equações matemáticas que descrevem a termodinâmica desse tipo de equilíbrio. Por isso, nós vamos começar partindo do critério de isofugacidade, ou seja, a fugacidade do composto I na fase sólida tem que ser igual à fugacidade do composto I na fase líquida. Se a fase sólida for constituída somente do composto I puro, pode-se substituir a fugacidade do componente I sólido na mistura pela fugacidade do componente I puro, ou seja, nós retiramos o circunflexo da fugacidade. No caso do líquido, a referência que nós vamos utilizar é Lewis-Randall. Nós vamos ter fugacidade de I no sólido, perceba que não há o circunflexo, porque nós estamos considerando que o sólido é puro, igual a x de I, gama de I, fugacidade de I na fase líquida. Agora nós vamos reescrever a equação de número 4 fazendo uma razão entre as fugacidades. Então, como você pode perceber aqui, nós passamos a fugacidade de I do líquido para o lado esquerdo dividindo, e aí nós temos x de I vezes gama de I vai ser igual à fugacidade de I no sólido dividido pela fugacidade de I no líquido. Como você pode observar na equação de número 5, nós temos uma razão entre fugacidades. E nós vimos lá na aula de número 7 o critério para esta razão de fugacidades. A gente viu que nós poderíamos relacionar com a equação de Lewis. Como nós estamos tratando de uma espécie I pura, nós podemos escrever da seguinte maneira: a energia de Gibbs de I molar na fase sólida menos a energia de Gibbs molar de I na fase líquida vai ser igual à definição da fugacidade, ou seja, RT/Ln da razão desses valores de fugacidade. Então, nós podemos reescrever a equação de número 5 em função dessa diferença entre as energias de Gibbs. E se nós fizermos essa subtração entre a energia de Gibbs do sólido e do líquido, nós temos a energia de Gibbs de fusão. Então, o que nós podemos fazer é reescrever a equação de número 5 em função da energia de Gibbs de fusão. Então, nós temos aqui a equação de número 7. Veja que a equação ficou escrita como Ln de x de I vezes gama de I igual a diferença entre os valores da energia de Gibbs molar do sólido e do líquido dividido por RT. Mas da definição, nós podemos relacionar a energia de Gibbs com outras duas variáveis termodinâmicas. Então, esse ΔG de fusão, que representa a diferença desses dois valores da energia de Gibbs molar, pode ser agora escrito em função de ΔH de fusão, dividido por RT, menos o ΔS de fusão, dividido por R. Então, agora o que nós tentaremos fazer é encontrar relações matemáticas que relacionem o ΔH de fusão com a temperatura da mistura que nós estamos estudando, e também o ΔH de fusão em função da temperatura de fusão normal. Para fazer isso, nós vamos usar o critério de caminhos termodinâmicos. Então veja, geralmente conhecemos a entalpia e a entropia de fusão de uma dada temperatura. Então, quando nós buscamos na literatura, às vezes pela entalpia de fusão ou a entropia de fusão, isso acontece geralmente na condição de temperatura normal de fusão. Então, a gente tem esses valores. O que nós precisamos é tentar corrigir esses valores para qualquer temperatura, ou seja, a temperatura que nós estamos estudando o equilíbrio. Para determinarmos o valor dessas propriedades a qualquer temperatura T, precisamos usar o caminho termodinâmico. Para ficar mais claro, veja o que nós temos no gráfico. Então, essa seta mostra qual é a entalpia envolvida em um processo de transformação da substância da fase líquida para a fase sólida em uma temperatura qualquer T. Como é muito difícil encontrar esse tipo de dado em uma referência, então o que nós vamos colocar é um caminho termodinâmico, já que nós precisamos partir da condição de líquido e chegar na condição de sólido em uma temperatura T, vamos usar os nossos dados de referências conhecidas. Então, o que nós vamos fazer é dividir esse caminho em 3 partes.
Nós vamos primeiro mudar a temperatura deste líquido, atingindo o Tm, ou seja, a temperatura normal de solidificação ou fusão dessa substância. Nessa condição, é muito fácil obter o valor do ΔH de fusão dessa substância, por isso nós vamos transformá-la de líquido para sólido nessa condição, e depois o último procedimento é retornar à temperatura original. Veja que o valor do ΔH de fusão em qualquer temperatura pode ser calculado considerando essas três etapas que foram mostradas agora. Vale ressaltar que tanto na etapa 1 quanto na etapa 3, nós estamos fazendo apenas uma variação da entalpia dentro de uma fase específica, ou seja, do líquido ou do sólido. Por isso nós temos essa integral, ou seja, nós estamos partindo do valor inicial da temperatura até a temperatura normal de fusão e a variação da entalpia é caracterizada pela integral de Cp dt. Isso também ocorre na etapa 3, mas perceba que nós estamos modificando a temperatura final e inicial e agora nós estamos tratando do Cp do sólido. Dessa maneira, o caminho termodinâmico da entalpia de fusão é dado por ΔH de fusão a qualquer temperatura, vai ser o caminho de número 1, integral de Cp dt, nesse caso, o Cp que nós vamos utilizar é o Cp do líquido, mais a contabilização do ΔH de fusão na temperatura normal de fusão, e por fim, o retorno à temperatura original, só que agora tratando do Cp na fase sólida. O mesmo caminho termodinâmico pode ser utilizado para a variável entropia, mas lembre-se que a relação da entropia com a temperatura é dada por uma equação diferente. Nesse caso, o ΔS de fusão a qualquer temperatura é contabilizado pela integral de Cp sobre T dt, ou seja, o primeiro caminho, ΔS de fusão na temperatura normal de fusão, mais Cp do sólido dividido por T dt. Nós podemos ainda reescrever a equação 7 e a equação 8 considerando uma variação para os valores do Cp. Se essa variação for contabilizada como ΔCp sólido líquido, ou seja, o Cp do sólido menos o Cp do líquido, a equação 7 e a equação 8 ficarão da seguinte maneira. Na equação 10, nós temos aí o ΔH de fusão em função de qualquer temperatura, vai ser o ΔH de fusão na Tm, mais a integral do ΔCp sólido líquido dt, indo de Tm até T, e no caso da entropia, nós temos o ΔS de fusão a qualquer temperatura, igual ao ΔS de fusão na Tm, mais a integral de Cp sobre T dt, indo de Tm até a temperatura especificada. Da definição que nós colocamos relacionada com a energia de Gibbs, nós temos ainda a informação de que a variação da energia de Gibbs de fusão ela é nula à temperatura de fusão. O que isso significa? Quando nós estamos na temperatura de fusão de uma substância pura, a gente tem lá o equilíbrio de fases, e esse equilíbrio é estabelecido pela fase sólida e a fase líquida. Por isso, o ΔG de fusão ele tem que ser igual a zero. Com essa informação, nós podemos combinar as equações de número 10 e número 11 da seguinte maneira. Então, ΔS de fusão a qualquer temperatura vai ser o ΔH de fusão na temperatura Tm, dividido por Tm, mais a integral de ΔCp sobre T dt, fazendo essa integral de Tm até T. Agora, retornando à equação de número 7, nós podemos colocar o seguinte resultado. Então, a equação que nós tínhamos encontrado é Ln de xi vezes γi igual a ΔH de fusão sobre RT menos ΔS de fusão sobre R. E agora o que nós vamos colocar é o resultado para cada uma dessas variações. Então, veja, a equação de número 13, nós temos o termo do ΔH de fusão e o termo do ΔS de fusão. E agora a gente pode combinar alguns desses termos. Veja que nós temos aqui o ΔH de fusão ATM, neste termo. Temos o mesmo valor no outro, só que nós temos aqui uma divisão por T e uma divisão por Tm.
Então, nós podemos reescrever isso desta maneira. ΔH de fusão ATM dividido por R vai ser a multiplicação de 1 sobre T menos 1 sobre Tm. E aqui nós temos as duas integrais remanescentes. Quando nós consideramos que o ΔCp ele é uma variável constante e independente da temperatura, nós podemos retirar este termo da integral e este termo da integral. Desta maneira, a equação de número 14 se transforma na equação de número 15. Essa equação é o ln de xi vezes o γi igual ao ΔH de fusão na temperatura de fusão normal, dividido por R, vezes 1 sobre T menos 1 sobre Tm, que é a temperatura de fusão daquela espécie, mais o ΔCp sólido líquido dividido por R, vezes 1 menos a razão de Tm sobre T, menos o ln de T sobre Tm. Essa equação de número 15 parece uma equação muito complexa, mas ela não é. O que você tem que colocar em mente é que essa equação é uma modificação do critério de isofugacidade para que a gente possa levar em consideração a temperatura de fusão das espécies puras, bem como o ΔH de fusão nessa temperatura de fusão normal. Por isso, apesar de toda essa estranheza, a equação de número 15 é o critério de isofugacidade modificado. E a partir de agora, nós vamos aprender a utilizar essa equação de número 15 para resolver um problema do equilíbrio sólido-líquido. No exercício de número 1 da aula 20, nós temos: determine o ponto eutético para uma mistura binária formada por cádmio e chumbo. Você pode assumir que as fases sólidas desses metais são completamente imissíveis e que o líquido é completamente imissível. Letra A. Considere que o líquido se assemelha a uma solução ideal. Letra B. O líquido é não ideal e pode ser descrito pela equação de Margulis um parâmetro, em que A é igual a 8.200 Joule por mol. Os dados a seguir estão disponíveis para as substâncias puras. Nós temos chumbo e cádmio, temperatura de fusão 600,1 para o chumbo, 594,3 para o cádmio, ΔH de fusão menos 4.770 para o chumbo e menos 6.192 Joule por mol para o cádmio, Cp do sólido ATM 29,5 e 25,9 e o Cp do líquido ATM para o chumbo 30,7 e para o cádmio 29,7. Vamos então começar a solução desse exercício colocando na folha resposta os principais tópicos do enunciado do problema. Então nós temos uma mistura de chumbo e cádmio e o nosso objetivo principal é determinar o ponto eutético dessa mistura. Desta maneira, nós iremos impor que o sistema encontra-se em equilíbrio do tipo sólido-líquido. Então, do critério de isofugacidade, nós temos que a fugacidade de I na fase sólida tem que ser igual à fugacidade de I na fase líquida. Da aula, nós temos que o critério de isofugacidade pode ser escrito em função do ΔH de fusão na temperatura normal de fusão e também em função do ΔCp sólido-líquido. Na letra A, temos que considerar que o líquido se comporta como ideal, ou seja, o coeficiente de atividade de qualquer espécie em solução é igual a 1. Com isso, podemos reescrever a equação original para cada um dos compostos desta maneira. Então, agora que nós temos as duas equações, nós vamos substituir as informações fornecidas pela tabela do enunciado. Então, nós temos menos 4.770 como ΔH de fusão do chumbo, dividido por 8,314, vezes 1 sobre T, T é a temperatura que nós queremos determinar do ponto eutético, menos 1 sobre 600,1. Agora nós fazemos o Cp do sólido, 29,5 menos 30,7, dividido por 8,314, multiplica por 1, menos 600,1 dividido por T, menos ln de T dividido por 600,1.
E repetindo o procedimento, nós temos a equação para o X de cádmio. Como você pode perceber, essas equações elas estão em função de temperatura e nós temos o X da espécie. Então agora nós vamos transportar essas equações para uma planilha em Excel a fim de resolver o problema. Então nós já estamos aqui na planilha da resolução do exemplo 1 da aula 24 e nessa letra A nós vamos utilizar a ideia de líquido ideal. Então o que nós vamos fazer é, inicialmente, fornecer valores da composição dessas espécies e utilizar o solver para determinar a temperatura daquela composição. Você pode perceber que nessa planilha nós já colocamos os dados fornecidos no problema, assim como a constante dos gases, 8,314 Joule por mol Kelvin. Então, inicialmente, nós vamos começar com a equação do chumbo. E nós vamos colocar a composição de 1 e ir reduzindo essa composição em 0,05. Então, vamos colocar aqui 1, 0,95 e vamos arrastar até a composição de 0,05. Temperatura nós não temos ainda, então nós vamos colocar simplesmente uma estimativa inicial. Nesse caso, vamos colocar 298 Kelvin e vamos colocar este valor para todas as composições. E agora, aonde está como resultado, nós vamos fazer uma modificação na equação apresentada há pouco para empregar o solver na resolução deste problema. Então, para empregar o solver neste problema, nós vamos passar este termo, que é o Ln da composição de chumbo, para o outro lado da equação. Desta maneira, a equação ficará igualada a zero. Então, o que nós vamos fazer é fornecer um valor de composição, ou seja, fração de chumbo, e pedir para o solver determinar qual temperatura respeita esta equação. Então, onde nós temos a coluna do resultado, nós vamos escrever a equação que está destacada para você aí na sua tela. Então, nós vamos colocar o ΔH de fusão, não esqueça de fixá-lo com o F4 do teclado, dividido pelo valor do R, também vamos fixá-lo com o F4, e vamos fazer a multiplicação dessa divisão por 1 sobre a temperatura. Cuidado que a temperatura é o valor que está na célula anterior, ou seja, a C8, e nesse caso nós não precisamos fixar, menos 1 sobre a temperatura de fusão do chumbo puro, e aí fixamos esta célula. Mais, agora nós precisamos fazer a variação do Cp, então o Cp do sólido, fixo, menos o Cp do líquido, também fixo, dividido pelo valor do R, fixo, e vamos multiplicar por 1 menos temperatura de fusão, que é fixa, dividido por C8, que é a célula da temperatura para aquela composição, menos o Ln da célula C8, dividido por 600,1, e fixamos esse valor. E agora, fazemos o final da equação, diminuímos o Ln da composição. E a composição é a célula B8. Você pode perceber que esse primeiro resultado ele não é igual a zero. E se nós mudarmos este valor, vamos colocar aqui 350, nós temos agora um valor diferente do resultado. Então, o que nós vamos fazer agora é arrastar esta fórmula para todas as temperaturas, e agora nós vamos pedir que o solver busque os valores de temperatura de modo a tornar nulas
estas células. Então, para isso, nós clicamos em Dados, Solver, e agora nós vamos colocar as seguintes informações. Então, nós vamos pedir para que o Solver coloque o valor igual a 0 desta célula, e nós vamos pedir para que ele modifique todas essas temperaturas. E como você pode observar aqui em cima, eu coloquei a função objetivo só em uma célula, mas nós temos todas essas demais células para serem igualadas a 0. Então, nós podemos adicionar isso em formato de restrição. Então, eu venho aqui, adiciono a restrição a estas células e imponho que elas sejam iguais a 0. Clicamos em OK e pedimos para o Solver resolver o problema. Agora nós temos a solução e você pode observar aqui no gráfico a confecção da curva de temperatura em função da composição de chumbo na mistura. É importante que você sempre verifique se essa temperatura inicial, ou seja, do chumbo puro, equivale à temperatura de fusão colocada na tabela. Caso essas temperaturas não tenham equivalência, pode ser que você tenha errado na digitação da equação. Por isso, você deverá conferi-la. Agora nós vamos repetir este procedimento para a curva do cádmio. Então, nós vamos colocar novamente as composições, colocar uma estimativa inicial para a temperatura e digitar a equação. Aqui nós podemos retornar a equação original, a equação do chumbo, copiá-la e colá-la. E nós vamos agora só modificar os parâmetros dessa equação. Então, nós vamos trazer todos os parâmetros para baixo, aqui da temperatura de fusão, o ΔH de fusão, o Cp, e vamos trazer a temperatura, agora para a tabela correta, e também a composição. E vamos arrastar para as demais composições. E agora, vamos chamar o Solver, e vamos reconfigurar o Solver. Então, vamos colocar nossa função objetivo. Vamos colocar agora os valores de temperatura referentes ao cádmio e vamos alterar a restrição para o resultado do cádmio. E podemos clicar em Resolver. Uma vez terminado o cálculo, clica-se em OK, e aí nós podemos conferir que a temperatura de fusão do cádmio puro equivale à composição de 1, então nós estamos com a equação correta, mas você pode perceber que nós não temos esta curva no gráfico. Isso porque nós fizemos em função da composição de cádmio e este gráfico está na composição de chumbo. Então, o que nós podemos fazer é a diferença, 1 menos a composição de cádmio, será a composição de chumbo. E agora, fazendo para todas as composições, nós temos a curva de cádmio no diagrama. Como você pode perceber, a interseção entre a curva do chumbo e do cádmio mostra a localização do ponto eutético. Então, nós temos a composição de chumbo no ponto eutético de aproximadamente 0,53 e a temperatura do ponto eutético aproximadamente 370 Kelvin. É claro que nós poderíamos agora utilizar esse diagrama que foi confeccionado para localizarmos as diferentes fases do equilíbrio sólido-líquido. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que essas linhas que aparecem no diagrama são linhas de equilíbrio entre a fase líquida e a fase sólida. Por isso, abaixo do ponto eutético, essas linhas não existem. E desta maneira, nós temos que traçar uma linha horizontal no ponto eutético que vai separar a presença da fase sólida, no caso de chumbo, mais a fase sólida de cádmio. Acima dessas duas linhas, azul e vermelha, nós temos apenas a presença da fase líquida. No lado direito, nós temos o sólido chumbo puro mais o líquido em equilíbrio, e à esquerda nós temos o sólido de cádmio puro mais a solução líquida.
E desta maneira, nós completamos a letra A do problema. Na letra B deste problema, nós não vamos mais impor que o líquido é ideal. Para isso, nós vamos utilizar a equação de Margulis 1 parâmetro com A igual a 8.200 Joule por mol para representar a não idealidade da fase líquida desta mistura. Então, na resolução dessa letra B, nós vamos ter que contabilizar agora, deste lado da equação, tanto o ln da fração da espécie como o coeficiente de atividade dessa espécie na fase líquida. Então, a equação do chumbo ela vai ficar desta maneira e nós vamos utilizar o seguinte critério. Como aqui nós temos o ln de um produto, então a gente vai poder escrever o ln de X de chumbo mais o ln de gama de chumbo. E para utilizarmos o solver do Excel, nós vamos trazer essas duas propriedades para o lado direito da equação. Então, este é o formato da equação que nós vamos utilizar no Excel. Atenção para este termo. Agora nós precisamos pegar o modelo de energia de Gibbs em excesso de Margulis 1 parâmetro e substituir a equação neste item. Da aula de número 13, nós encontramos que o ln de gama para Margulis 1 parâmetro é A sobre RT, 1 menos a fração de chumbo no sistema, elevado ao quadrado. E se você prestar bem atenção no que nós fizemos na letra A, você pode identificar a equação que nós utilizamos na letra A, e agora o termo de não idealidade vai estar subtraindo na equação para caracterizar as diferentes interações da fase líquida. Então, de volta à planilha do Excel, veja que agora nós fizemos algumas pequenas modificações nessa planilha e nós vamos resolver essa primeira equação do chumbo colocando os valores da fração de chumbo na fase líquida. Então, nós vamos começar novamente com 1, 0,95 e fazemos isso até a composição de 0,05. Vamos dar uma estimativa inicial para a temperatura. Estou colocando aqui aproximadamente 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. E agora vamos calcular o ln de gama. Então, nesse caso, nós vamos calcular o parâmetro A, então vamos colocar igual, parâmetro A que é fixo, dividido pelo R, que também é fixo, vezes a temperatura. Veja que essa temperatura é a temperatura que nós estamos estimando, nesse caso 298. E nós vamos multiplicar tudo isso por 1 menos a composição de chumbo no sistema e elevar ao quadrado. Fechamos os parênteses, damos um Enter. O ln de gama é igual a 0 na composição de chumbo igual a 1. Fazemos agora para todas as composições. Então, nós temos agora a equação que nós montamos para o chumbo e na coluna do resultado nós vamos colocar esta equação. Então, vamos colocar o igual, ΔH de fusão, fixo, dividido pelo valor do R, fixo, vezes 1 sobre a temperatura T, menos 1 sobre Tm, fixo, mais. Então, nós vamos fazer a subtração do Cp do sólido, que é fixo, menos o Cp do líquido, que também é fixo, dividido pelo valor do R, que é fixo também, vezes 1 menos Tm, que é fixo, dividido por T, menos Ln de T, que é essa temperatura, dividido por Tm, que é fixa. Fechamos os parênteses e agora nós subtraímos o Ln da composição do chumbo e subtraímos também o valor do Ln de gama, ou seja, o valor da célula D8. Podemos clicar no Enter e podemos arrastar para as demais composições. Agora nós vamos em Dados, Solver. Vamos pedir para o Solver igualar este resultado a 0
modificando todas essas temperaturas e vamos adicionar uma restrição para fazer com que todos estes resultados sejam iguais a zero. Clicamos em OK e resolver. Clicamos em OK novamente e agora você já nota um comportamento bastante diferente da curva de chumbo, uma vez que nós estamos trabalhando com a fase líquida não ideal. Vamos repetir o procedimento para o cádmio. Então, colocando as composições, dando uma estimativa inicial para a temperatura, calculando o Ln de gama, e agora nós podemos vir aqui na equação do chumbo, copiá-la. Então, Ctrl C, vamos aqui, colamos, Ctrl V, e agora nós temos que passar todos os termos que estão marcados aqui em colorido para os dados do cádmio. Então, você vai perceber essa mudança. Vamos trazer aqui da composição, temperatura são esses valores, e agora o Ln de gama referente ao cádmio. Podemos colocar um Enter e arrastar para as demais composições. Agora vamos em Dados, Solver, vamos modificar a função objetivo, vamos modificar também a temperatura, agora queremos a temperatura do cádmio, e alterar as restrições. Nesse caso, nós vamos fazer estes valores de restrição iguais a zero. Clicamos em OK e em Resolver. Clicamos em OK novamente. Perceba que a temperatura inicial ela é igual à da tabela. Nós temos a restrição obedecida e agora nós temos que fazer a composição de chumbo. Então, por diferença, 1 menos a composição de cádmio, e fazendo para as demais, nós temos a curva do cádmio. Dessa maneira, no eixo X, nós podemos ler a composição de chumbo no eutético, que é equivalente a 0,67, e desta maneira, a temperatura do eutético é aproximadamente 500 Kelvin. Você pode perceber que este gráfico é bastante diferente do gráfico que nós obtivemos na letra A, pois na letra A nós estávamos considerando a solução líquida como ideal. E nesta resolução, nós utilizamos o modelo de Margulis 1 parâmetro. De maneira semelhante ao que nós fizemos na letra A, nós também podemos fazer este novo diagrama do equilíbrio sólido-líquido, negligenciando as curvas abaixo do ponto eutético, uma vez que nós temos apenas chumbo sólido e cádmio sólido. Na parte de temperaturas mais elevadas, nós temos apenas a fase líquida. E aqui, nos extremos, nós vamos ter líquido mais chumbo sólido e líquido mais cádmio sólido. E é assim que nós resolvemos problemas do equilíbrio sólido-líquido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários deste vídeo. Nós agradecemos a sua audiência. Não esqueça de deixar o seu joinha e até a próxima parte dos estudos do equilíbrio sólido-líquido aqui no curso de Termodinâmica 2 do canal UTermo.